Oi, eu sou o Caio, professor e coordenador. E eu sou a Lívia, estudante de gastronomia. E esse é o Pod Widen. Oi, eu sou a Fernanda Guimarães e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Widen, um programa que compartilha conhecimento, informação e educação. No programa de hoje, nós temos dois convidados que eu vou apresentar para vocês agora. Caio Nunes, chefe e professor de gastronomia e confeitaria há quase 20 anos, é pós-graduado em docência e gastronomia e design de experiência de aprendizagem. Foi ator até os 17 anos e migrou da experiência dos palcos para a sala de aula, onde inventou uma nova forma de ensinar. Em seu currículo, tem aulas de olhos vendados, desenvolveu o curso GastroLab, que tem diferentes ações em comunidades onde vivem pessoas em vulnerabilidade social. Além disso, também tem projetos que incentivam seus alunos a elaborarem suas próprias aulas. Lívia Batistella, nossa segunda convidada, é aluna do curso de gastronomia, criadora de conteúdo e microempreendedora. Participou do Comunica Aluno, da Widen, e é professora do GastroLab, projeto social do Centro Gastronômico GAFO. Falei tudo certo do currículo de vocês? Faltou alguma coisa? Porque a pessoa que é ator, professor e chefe, eu posso ter esquecido alguma coisa, né? Também. Não, Fernanda, falou tudo certo, tudo certinho. Seja bem-vinda, Lívia, você também. Esqueci alguma coisa do seu currículo também? Não, tudo certinho. Perfeito. Eu acho que, na verdade, quando eu contei um pouco sobre você, a maior curiosidade é como a pessoa sai dos palcos e entra para o mundo da gastronomia. Como é que foi isso? Mas eu troquei um palco pelo outro. É verdade. Seu show agora em outro Meu lugar. show agora é né? na sala de aula. Meu show agora é na sala de aula. Literalmente, eu troquei um palco pelo outro. Como é que foi essa mudança para você? Deu medo? Deu bastante, porque eu estava muito acostumado. Foram 17 anos de criança, né? Então, vamos lá. Também não sou tão novinho assim. Foi isso que eu perguntei a ele. Eu fiz 20 anos, Leonardo começou a dar aula com 12 anos. 19 anos, filho. 19 anos. Então, essa troca eu fiz exatamente neste momento, no momento em que eu comecei a fazer a faculdade, talvez não pensasse em ir para a cozinha e não era isso que eu queria e descobri ser professor. E aí eu falei, cara, isso aqui para mim funciona. Isso aqui para mim funciona muito porque eu estou num palco, né? Estou ali num palcão na frente de todo mundo, dividindo e cooperando com a galera. É massa, que é um trabalho que você não está sozinho, né? É comunidade. Você mesmo trouxe a Lívia aqui, eu já vi que vocês são muito próximos como aluno e professor mesmo. E aí vocês criam esses laços dentro de sala de aula, para além do âmbito profissional também, né? Acho que com certeza, assim. Primeiro que a gente não está sozinho. Nunca. São sempre mais alunos junto com você. E aí, gastronomia é muito próximo do aluno. O professor fica muito próximo do aluno porque a gente tem aula prática o tempo todo, tem sempre aula. Então, vai criando afinidade, tem projeto, tem... Vamos fazer isso, vamos na TV, vamos escrever um artigo junto, vamos desenvolver um projeto junto. Vamos para um podcast ali junto. Vamos para um podcast. Lívia, ele é um professor diferente, por ele ter essa bagagem aí meio inesperada, vamos dizer assim? Um ator, um chefe, um professor. Eu vejo muita diferença porque a gente não está acostumado com professores tão abertos a novas experiências, tão próximos dos alunos. E a gente, chegando na faculdade, se depara com esse cenário do aluno poder ser tão amigo do professor e participar de tantas experiências, coisas malucas, eventos. Coisa de artista, né? Coisa de artista, exatamente isso. Então, a gente se encanta e se sente no paraíso, de verdade. Você acha que isso também foi essa aula com os olhos vendados? Acho que é uma coisa que chama muita atenção. Tem uma pegada da arte aí, Tem não tem? total arte, de sentir o espaço, Olha isso, de olhar para o espaço. E foi interessante para eles, porque eu não vendei eles na porta do laboratório. Eu vendei eles na sala de aula e trouxe eles caminhando pelos corredores da faculdade, de olhos vendados. Pessoal, Foi uma o que loucura. está rolando aqui? Eu ficava pensando o que estava acontecendo com a cabeça dos outros alunos nas outras salas, vendo Eu seria essa pessoa. essa loucura acontecendo, assim. Eu já estaria no grupo. Gente, o que está rolando aqui, né? O pessoal das artes entrou aqui? Entrou, apareceu teatro na faculdade, que não tinha. E como era exatamente essa experiência? A ideia,
toda a experiência tem um objetivo por trás muito maior do que só a vivência em si. E eu estava dando aula de enologia para uma turma que não tinha referências suficientes ainda para fazer análise de vinho. Já tínhamos feito uma aula sobre análise, composição e tudo mais, mas eu queria mais. Eu queria que os meus alunos conseguissem ir mais um pouco e mais além. Falei, vou vendar todo mundo e vou fazer um jantar. E aí vou colocar um jantar vendado, onde eu produzi durante o dia. Então, teve a questão do cuidado. Fui eu com uma outra professora que construímos esse jantar todos juntos, só nós cozinhando durante o dia, para eles. Que massa. E aí, trazer essa experiência foi maluco, né? Porque a gente entrou, eles não sabiam onde estavam. Aí teve algumas pessoas que falaram, eu preciso tirar a venda, eu preciso tirar a venda. Falei, tira. Aí tirou, pois, ficou mais 1h30 de venda. Mas tiveram alunos que ficaram, assim, 1h, 1h40, totalmente vendados, confiando no processo. Acho que, para mim, o mais importante desse momento todo foi que eles confiaram no processo e confiaram em mim. A Lívia chegou a participar dessa experiência? Eu quero saber. Tem um criador e a pessoa que desfrutou da criação. Qual foi a sua experiência nessa? Você tirou essa venda em algum momento? Também? Eu não tirei. Fiquei vendada da sala de aula até o fim do jantar. Foi uma experiência incrível. Acho que um detalhe que o Caio não mencionou, eles mudaram tudo de lugar dentro da cozinha. Então, a gente está acostumado com a cozinha de um jeito, com o nosso laboratório. A gente chegou vendado com tudo, com todas as bancadas de outro jeito, com todas as cadeiras. Então, estava tudo diferente. A gente não sabia onde as coisas estavam. Foi uma experiência completamente doida. Foi transformador, eu diria. Porque eu já tinha visto experiências de jantares às cegas. Sempre achei muito curioso. E quando o Caio propôs, eu falei, nossa, vai ser incrível. E realmente foi. Então, a gente chegou vendado, todo mundo sentou, a gente apreciou um jantar. E eu acho que quando você está vendado, os outros sentidos ficam muito mais aguçados. Uhum. Então, a gente consegue perceber outras características na comida e na bebida que a gente não percebe normalmente. Então, a gente saiu daquela experiência transformada e com outra visão daquele jantar, de tudo que aconteceu com a gente naquela noite. Foi bem transformador. Você acha que experiências assim, que são mais elaboradas, fogem do que é comum, né? Elas facilitam ainda mais o conhecimento, elas geram esse impacto ainda, você falando como aluna mesmo, assim? Eu acho que faz muita diferença, porque nós, alunos, nós sentimos mais vontade de aprender, a gente fica curioso mesmo, porque é uma experiência muito fora do comum. E a gente sente coisas que a gente não sentiria numa aula normal, sentadinhos, ouvindo o professor falar. Então, a gente tem todo um sentimento, os sentidos, tudo misturado. É um combo de informações que chega até a gente. Então, faz todo mundo se interessar, querer buscar, querer novas experiências, querer aprender mais. Eu acho que vai muito além do que uma simples aula. Ai, até eu Ganhei queria o dia. participar. Ganhei o dia. Ela tá precisando de ponto? Não tá. Não tá. Ganhei o dia. Agora, sim, se eu conseguir metade disso que ela falou agora, tô feito. Tá vendo? É importante, né? Até essas declarações para os nossos professores são muito importantes também, para eles entenderem o peso que eles têm na nossa vida, na nossa carreira. Eu vou confessar uma coisa, assim, eu nunca fui uma aluna exemplar. Mas eu sempre fui uma aluna muito querida pelos meus professores, que eu respeitava muito eles. Uhum. E até hoje eu falo da importância que eles tiveram para mim. Era aquela aluna que chamava a mãe e dizia, conversa demais. É uma ótima aluna, mas conversa demais. Você já foi esse aluno também? Eu fui esse aluno. Pois eu fui esse aluno, tá tudo bem. Mas os meus professores me adoravam, assim. Não tinha... A gente virava amiga, brother, do professor, assim, sabe? Mas eu precisava de ponto, diferente de Lívia. tinha um interesse também, assim, olha, por trás. Caio, lá em Campinas, vocês são de Campinas, sim. É isso? Lá em Campinas tem um festival de gastronomia no qual você incentiva os seus alunos a participarem. Como professor, eles dão aula? Vamos lá, isso aí é uma outra experiência. Porque, assim, cabeça de professor, tá? O aluno pode aprender de diversas formas, Fê. Diversas formas. Mas a melhor forma de aprender qualquer coisa é compartilhar. Não tem como. Não tem como. A melhor forma de você aprender é compartilhando com outras pessoas. E nós temos muitos festivais acontecendo em Campinas, muitos. E aí eles nos chamam para participação. E eu sempre entendi que precisava de uma participação, mas como? Como essa participação devia acontecer? E aí a gente teve uma ideia de criar um momento de uma aula show. Sempre fiz isso como professor, para divulgação de curso e tudo mais. Por que não colocar
os meus alunos, em vez de levar eles para auxiliarem o professor, eles serem os professores. Então, assim, divide carga para todo mundo. Então, assim, a gente fica com um pouco menos de carga, desafoga um pouco o professor, mas a gente está lá. E nessa eu descobri que vários dos meus alunos serão professores. Olha que legal isso. Serão né? professores, gostam de ensinar. De ensinar. E aí a gente vai para o festival e bota o cara lá no festival, apoiado por professores, apoiado por outros alunos, dando aula para 10, 20, 30, sei lá, a gente já deu aula para bastante gente já. Eu acho que ensinar, quando a gente faz isso com responsabilidade, é algo que pesa, né? Tipo assim, a gente tem que estudar, se debruça sobre um assunto. Você participou também do projeto como professora. Você Sim. sentiu esse peso, tipo assim, eu tenho que me preparar ainda mais, porque eu vou passar isso aqui para outra pessoa, então eu tenho que passar da melhor maneira, né? Sim, exatamente isso. Eu acho que quando a gente está nesse lugar de professor, a gente começa a enxergar nossos professores de outro jeito. Porque enquanto aluno, a gente vê os professores, tem uma visão. Quando você vai para o lugar deles, você percebe os desafios, os lados positivos, negativos, todas as dificuldades. E é realmente muito interessante, porque muitas vezes a gente dá aula nesses festivais que a gente não tem conhecimento suficiente sobre aquele assunto. Ou, às vezes, é uma receita que a gente nunca fez, a gente não aprendeu na faculdade ainda. E aí a gente pesquisa por conta própria sobre aquele assunto. A gente tem que ter uma bagagem para poder passar para outras pessoas. Então, nesse processo de pesquisar, de aprender e depois ensinar para outras pessoas, a gente acaba aprendendo de um jeito que é inexplicável, porque a gente aprende, absorve, quando passa para os outros e vê todo mundo compreendendo, entendendo, faz muito sentido. Então, é uma experiência muito legal, apesar de ser bem desafiadora, porque você tem que ter essa pesquisa por trás, Sim. tem que saber passar a informação, né, de um jeito correto, não pode passar qualquer informação. Mas é muito legal ver as pessoas interessadas no seu trabalho, no que você está falando, explicando. Então, é uma experiência muito interessante. Eu vou fazer uma pergunta para ela, mas eu acho que eu já sei a resposta. Faça. Você também pretende seguir esse caminho? Sim. Eu não sei porquê, eu desconfiei, assim, sabe? Que ela também já tinha o feeling. Já tinha, já tá ali dentro, já tá marcado. Eu acho que ela talvez carimbou, assim, né, sabe? Passaporte, carimbou. Talvez Mas tem um seja. outro porém, Fê. O levar para o evento também coloca o aluno numa outra situação do perrengue. Menino. Então, assim, se você passar por um perrengue no evento, para nós, né, na gastronomia, tem alguns perrengues, eventos de praça, de rua. Falta de estrutura de água, falta de estrutura de geladeira. Uhum. E, assim, o aluno que aprende a desenvolver isso, aprende as habilidades, as competências para isso, no evento, ele vai para qualquer cozinha. Ele vai sair da faculdade muito melhor preparado. Nossa, ele com sai desse certeza. curso acima de uma outra galera. Porque o perrengue, ele humilha, mas ele ensina. Ele humilha, mas ele ensina. Você vai sair meio baleado ali, mas você sai com uma bagagem. Muito. Exato. Muito. Já que a gente está falando sobre ensinar, sobre ser professor, eu queria puxar o nosso primeiro quadro aqui, que é o Aiden Explica. Estruturas libertadoras. É uma metodologia de aprendizagem ativa que pode ser usada de muitas formas para dinamizar e abordar assuntos dos mais fáceis aos mais complexos. Elas libertam os participantes para contribuírem com suas ideias e, assim, libertam o potencial do grupo. É ideal para ser usada quando se quer possibilitar interações e aproveitar ao máximo a inteligência coletiva. Lívia, você já participou de alguma ação que levasse isso em consideração? Foi diferente para você? Eu acho que faz muita diferença os alunos terem uma liberdade e poder explorar a criatividade, produzir coisas diferentes. Então, a gente já teve muitas aulas criativas na faculdade. Entre umas, eu lembro de uma que me marcou, que foi uma aula com o Caio, que era de cozinha brasileira. E era uma aula teórica normal, que a gente tinha que fazer. Só que nunca é uma aula teórica comum. Então, o Caio dividiu nossa sala em vários grupos. Cada grupo tinha um tema para montar um PowerPoint, uma apresentação, e mostrar para a sala. Era sobre a história do Brasil, então tinham várias épocas, e cada grupo era sobre uma época. Só que, além de apresentar só o trabalho, falar normal, cada grupo tinha que levar um prato daquela época, que remetesse àquela época, que as pessoas comessem naquela época. Então, eu dava logo as contas, não produz mais, professor, esse ingrediente aqui saiu de linha. Faz tempo, não vai dar. Olha, mas foi muito legal, porque esse pequeno detalhe
fez a gente se conectar muito mais com o assunto. Então, a gente escutava as pessoas falando sobre aquilo, depois a gente podia provar exatamente o que eles tinham acabado de contar pra gente e sentir um pouco mais da história na gente. Então, Mas acho que... isso foi muito mais difícil, né? Não, A gente tá falando de que pratos máximo. antigos? Você lembra de algum? Não, mas não Nossa. foi. Não era assim, nada absurdo. Nada absurdo. Até porque isso, olha como a cabeça do aluno. A Lívia está se formando agora. E isso foi na segunda semana de aula da Lívia. Cara. Segunda semana de aula, mais ou menos. Mas ela nunca Foi esqueceu isso. que ela E ela precisou nunca vai arranjar uma esquecer. bandeja da Sim. família real. Quando ele- Não, foi mais simples que isso. Ó, o meu grupo ia pesquisar sobre o Brasil caipira. A gente levou uma receita de cuscuz nordestino e uma receita de broa de milho. Então, são coisas simples, né? Preparos Aham. bem simples. Mas que faz sentido quando você apresenta sobre o tema e depois prova a Você receita. prova, né? Então, faz muito mais sentido você assimilar as informações. Então, foi Mas super essa legal. aula é a aula da cana-de-açúcar, por exemplo. Algum dos grupos, se não me engano, tinha cana-de-açúcar como exemplo e levou vários palitinhos de cana-de-açúcar para a galera provar. E eu tinha vários alunos na sala que nunca tinham provado cana-de-açúcar in natura. Uhum. Então já cria uma experiência ali, sabe? Sai daquela aula normal para uma aula onde uma experiência é super bem-vinda. Até porque eu acho que cabe muito, né, no curso de gastronomia, essa questão cultural, histórica. Totalmente. Existe história. Não existe falar de gastronomia, Fê, sem falar de ancestralidade, sem falar de cultura. A gastronomia, o prato, a comida, é a junção de tudo isso. É a junção de tudo isso. É por isso que ele, como ator, olhou assim, fez, rapaz, ali tem um caminho pra mim. Tem um caminho bom ali, dá pra Sim. contar história, dá pra brincar de história ainda. E você, Lívia, assim, das aulas criativas que você já teve, essa foi a que mais lhe marcou? Ou dos olhos vendados? Qual foi a que mais lhe marcou? Porque eu imagino que não teve só essas duas, né? Tendo aula com ele, não foram só essas duas. Não, tiveram várias. O jantar às cegas me marcou bastante. Mas teve uma outra ocasião que eu também gostei muito, que a gente teve que elaborar, foi na aula de drinks, junto com a de cozinha mediterrânea. Então, a gente teve que montar um prato e uma sobremesa que harmonizasse com o drink. Então, foi uma aula que a gente teve total liberdade e criatividade para escolher um país do Mediterrâneo, escolher um drink que a gente quisesse fazer, escolher um prato do jeito que a gente quisesse fazer, com a decoração que quisesse, com o empratamento que a gente quisesse. Então, assim, foi tudo liberado. Foi Isso aí. totalmente Liberdade, criativo. liberdade Muita liberdade. criativa. E a gente tinha que harmonizar o prato principal com um drink e a sobremesa também. Então, foi total criatividade. Cada grupo montou o seu de um jeito diferente, com as suas ideias, inspirações. Então, foi super legal. Deu para liberar bastante nossa criatividade, libertar bem, assim. Eu queria ser a pessoa só que passa de frente à sala, no final de todas Tem elas. vários. Entra aqui, toma um drink. Entra aqui com... Come aqui, come. Vem provar esse pratinho. Provar o primeiro. pratinho. Sobrou aqui. Caio, e as aulas que funcionam por meio da técnica de gamificação? A gente pode chamar de técnica? Ou De metodologia. 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 Como é que elas funcionam? É muito louco, né? Porque todo mundo gosta de jogar. Jogar ativa o seu criativo, ativa a sua criança interior. Tem várias coisas que ficam adormecidas ali e, às vezes, uma gamificação resolve. E aí, a gente pode gamificar uma aula, a gente pode gamificar uma ação e a gente pode gamificar uma matéria inteira de um semestre inteiro. Isso foi o que eu fiz e vou fazer agora, de novo, nesse próximo semestre. Fazendo conquistas. Então, por exemplo, a pessoa conseguiu fazer, dentro daqueles pontos, um X número de pontos, eu tiro uma questão da prova final. E tudo isso faz com que eles... Nossa, professor, mas como é muito difícil? A prova é super difícil. Não, o projeto da gamificação fez com que eles chegassem na prova e talvez eu nem precisasse ter tirado questão da prova, tirado a alternativa da prova, porque eles passaram por tantas etapas nesse game de produção de vídeo, de conteúdo, Sim. viraram creators, fizeram resenha, fizeram... O que mais? Já não me Pesquisa lembro. mesmo, Pesquisa, ler livro. releitura de prato, e aí tudo isso ia somando pontos durante o semestre. Foram somando pontos durante o semestre, que no final de tudo, a grande recompensa, eu brinco que o grande chefão desse videogame era a prova final. E aí a gente vai elencando coisas que você conquistou durante o processo. Lívia chega lá na prova final, não tem nada. Ela tá prova em branco, ela bota o nome dela lá. Não tem nem que fazer a prova mais. Ela só assina e, gente, eu ganhei o game. O game é isso. meu.
Eu ganhei o game. Caio, essas aulas, elas são legais porque a gente parte da questão de que não precisava. Você faz além do que precisava, né? Porque seria muito mais fácil para você dar uma aula comum. Você chega lá, explica o seu conteúdo. Eu acredito que exige muito de você criar tudo isso. Vai criar um game, vai criar um jantar. Deve ser mais cansativo para você Sim. como professor. Mas você acha que isso traz uma recompensa maior para você? Tá aqui. A minha maior recompensa é isso. Minha maior recompensa é ouvir o aluno depois de... estudei com você há 3, 4 anos atrás, 10 anos atrás, mas, professor, eu lembro de uma vez que você produziu, fez assim, assim, assado. Meu, não tem recompensa maior, assim. É saber que aquele aluno vai levar aquela experiência que gera aquele conhecimento para o resto da vida. Para mim, isso não existe, assim. Eu, professor Caio, não sei mais dar aula se não for desse jeito, se não for dessa forma. Para mim, não funciona. Você teve algum professor que foi assim, que lhe inspirou a Vamos ser lá. assim? Não, eu não tenho essa referência. Muito pelo contrário, eu acho que eu fui... A gente tem uma outra versão da educação, né? Não tinha todo esse jeito de dar aula. E isso me impulsiona a fazer diferente. Uhum. Tive professores queridíssimos, porque eu era também aquela criança, aquele adolescente querido pelos professores e tudo mais. CDF. Mas, Ned. Ele é ótimo, só conversa muito. Ele só fala demais, meu Deus. Pergunta muito, eu não estudei essa parte que ele perguntou ainda. Mas essas referências de acolhimento, sim, eu tenho. Essas referências de professor que acolhe o aluno, e eu sempre disse que eu ia fazer isso, se eu fosse professor, eu faria isso. Mas essa questão das experiências de aprendizagem, não. Essas experiências, eu vou contra o sistema que eu estudei. Eu acredito que para você, como realização pessoal, deve ser algo, como você falou aí, não tem preço. Não tem preço. E na aprendizagem do aluno, como é que você acha que isso impacta da melhor maneira? A maneira como ele aprende, assim. Para você, como professor, a sua visão, você está realizado, você sente que você conseguiu. Mas você acha que dá para fixar melhor isso na cabeça? Com certeza. É provado, né? A gente tem provas de que você só retém 10% se você ler o material, mas se você ler, discutir, compartilhar, você vai para 90%. Você se colocando em prática, a prática é essencial para o aluno. Não existe hoje, não tem como existir hoje cursos que não tenham a prática. E eu estou falando disso porque as pessoas falam, para você é fácil, Caio, você dá aula de laboratório. Não, a minha prática do laboratório, se eu deixar, ela vira uma aula teórica. Porque faz a mesma coisa sempre. E a ideia da prática é que você coloque esse aluno na realidade, que você traga ele para a realidade, que você traga ele para a extensão, que você leve ele para a comunidade, que você crie uma experiência de aprendizagem para o seu aluno. Pelo amor de Deus, façam isso. Vocês todos que estão me ouvindo, façam isso. Porque isso mexe com o seu aluno. O seu aluno vai aprender mais, o seu aluno vai ter mais aprendizagem, e, com certeza, você vai ficar mais realizado. Lívia está aqui como prova, né? É a minha prova. Ela Sim. é testemunha. Você acha, Lívia, que esse incentivo da criatividade, de explorar a sua criatividade, também vai para outras áreas da sua vida ou fica só no âmbito acadêmico mesmo, assim? Não, eu tenho certeza que influencia em todas as áreas, porque aprendendo a lidar com a criatividade, a gente consegue expandir para qualquer área da vida. Acho que a gente, quando é criança, tem muita criatividade, a gente explora bastante, mas quando a gente vai crescendo, vai virando adulto, a gente acaba perdendo no meio do caminho. E estar num lugar que você é tão incentivado a pesquisar, buscar, questionar, você acaba descobrindo que ainda existe um pouco de criatividade dentro de você. Então, você acaba usando isso em todas as áreas da vida, para resolver problemas, dentro de casa, para tarefas comuns, ou para aprender mesmo. Mas acho que é uma coisa que Caio falou, né? Que ele não teve tanto essa referência, porque a gente é acostumado a sempre reproduzir as mesmas coisas. Acho que a gente, às vezes, nem questiona por que a gente faz as coisas da maneira que a gente faz as coisas, para que a gente está fazendo aquela Exato. coisa. A gente não questiona os nossos caminhos, às vezes, e a gente vive sempre no modo automático. E é Sim. legal quando alguém sai desse caminho óbvio, né? De
o que é que eu posso esperar na sala de aula? Eu não sei, porque meu professor é um cara criativo. Exatamente E aí ele isso. pode me surpreender de várias maneiras. Exato. Às vezes a gente só precisa parar. Parar o aluno. Para o que você está fazendo. Respira. Vamos lá, vamos pensar de outra forma. E eu falo isso porque não é o larga o celular, não é para usar o celular na sala de aula. Não, vamos usar esse carinha aí como ferramenta aqui, para a nossa aula. Cria aí, coloca aí, busca informação. Traz informação para a gente discutir. É um espaço livre. É um espaço que tem que, cada vez mais, a sala de aula precisa ser um espaço onde o aluno se sente seguro. Seguro de falar sem ser julgado, seguro de falar o que ele quiser, expor as ideias dele, expor a criatividade dele. Isso é, assim, um ganho. Quando a gente consegue isso dentro de uma sala de aula, eu trago aquela criança que pintava de lápis de cor e que o mundo foi deixando ele cinza, de volta. Quer ver eu deixar eles malucos e falar, gente, na próxima aula, traz uma caixa de lápis de cor e folha de sulfite. Eles querem me matar na primeira vez. Lá vem o professor do de arte, gente. Exato. Lá vem o professor de artes. Eu vim fazer gastronomia. E eu falo, então, vamos desenhar um croquis de um prato aqui, ó. Vamos desenhar, vamos comparar. E aí, depois, quando eles comparam, eu lembrei disso porque a Lívia falou Muito daquele legal. exercício que ela achou fantástico da Mediterrânea com drinks, porque eles desenharam tudo isso antes. E aí tem fotos que comparam o desenho que eles fizeram e o que é o prato, como ficou na realidade. Expectativa e realidade. Alguns são ótimos, outros também são. A criatura estava, gente, eu desisti de arquitetura. Por que essa pessoa está querendo me humilhar agora? Exato. Muito bacana ouvir vocês. É muito legal a maneira como você encara a educação como algo revolucionário mesmo, né? Bacana. Tem uma coisa que eu quero falar aqui, que é sobre um projeto seu, e aí ele hoje faz parte, é o tema do nosso Dica Widen. O Gastrolab existe desde 2022 e realiza ações em comunidades onde vivem pessoas em situação de vulnerabilidade. Nesses locais são oferecidos cursos gratuitos de capacitação profissional para jovens e adultos que podem ajudá-los a ter uma nova fonte de renda. Vale muito a pena conhecer e, se puder, ajudar. Mas tem alguém que pode falar muito melhor sobre o Gastrolab para vocês, que é o próprio Caio, né? Conta pra gente como é que esse projeto nasceu, de onde é que veio essa ideia. É difícil falar do Gastrolab, viu? Se eu chorar, tá tudo Vai bem. ser emocionante. Tem um lenço aí, produção? Tem um lencinho, gente? O Gastrolab é o meu projeto bebê, assim. Acho que foi o meu filho mais lindo de todos, porque chegou a hora que a gente precisava envolver a comunidade, não dava mais. Eu estava desesperado. Isso 2020. Eu criei esse projeto em 2021, então a gente ainda estava naquele período pandemia, aquela galera que estava completamente sem saber o que ia fazer dali para frente, uma galera que se envolveu com comida, começou a vender comida, produzir comida. E eu falei, preciso colocar isso em prática, de alguma forma. Ano que vem está aí, vamos ver o que a gente faz. O Gastrolab é um laboratório social, então é onde eu coloco os meus alunos da gastronomia para darem aula e compartilharem, como a gente falou até agora, conhecimento e conteúdo com pessoas que talvez jamais tivessem acesso a um curso superior. Então, a gente teve uma primeira turma incrível, linda e pequena. De repente, no segundo semestre, na próxima turma, a gente tinha 40 pessoas para colocar para dentro, tivemos que aumentar o número de horário, alunos participantes, mudou, o público mudou e voltou. Olha, mas é de um ganho. Eu ouvi no último semestre de um aluno, a gente teve um aluno morador de rua. Esse projeto linkou com o projeto de Direitos Humanos da Faculdade de Direito. E a gente teve um aluno que bancou, foi ser nosso aluno, era um ex-morador de rua, que tinha milhares de problemas com a vida dele, e hoje ele trabalha com gastronomia. Caramba, isso não tem preço, né? Não, eu falei que o projeto pode acabar, que eu já ganhei. Eu e a Lívia, a gente já ganhou já
esse processo. Ele é aluno não da Lívia, ele é aluno de outros alunos, de outros dos meus alunos. Mas é um projeto tão lindo, Fê, que olhar o brilho nos olhos daquelas pessoas que foram para a faculdade, que estão lá, que vão lá toda semana, ficam lá com a gente. E é um curso de empreendedorismo, no caso, né? Sim. Na realidade, Todo é um mundo ganha curso. no final, né? Sim. E é um curso que ele, para fazer uma renda extra, ou para fazer a sua renda principal, por que não? Já vi gente entrando lá falando, eu estou procurando emprego, então por enquanto eu vou ficar aqui no Gastrolab. De repente, no final, você está escutando, puta, não vou mais procurar emprego, vou produzir alguma coisa aqui ó, que eu aprendi no Gastrolab e vou fazer para vender. A gente já escutou histórias e mais histórias de vida e eu acho que torna-se um projeto de vida. Deixa de ser um projeto da faculdade, um projeto de gastronomia, para ser um projeto de vida. Tem uns projetos que às vezes parecem missão, né? É. Parece que é a nossa missão na Terra que a gente faz. E a gente começa achando que é um projeto que é burocrático, que dá trabalho e tudo. Mas quando realiza, que a gente vê que foge de qualquer coisa que a gente esperou que poderia acontecer, acho que no máximo você esperou que poderia ser legal para 10 pessoas. E aí, no final, você muda a vida de alguém, você percebe o impacto que aquilo ali teve, você faz, vixe. É a transformação, né? É a transformação. Eu acho que esse processo todo que a gente passa, a dificuldade e tudo mais, mas você vê a transformação desse aluno do Gastrolab, é de outro mundo. Assim. Eu já fico feliz com os meus da gastronomia, porque eu também estou vendo a transformação dos meus. Sim. Nessa hora. Eu também sou professor dos meus que estão lá. Uhum. E eles serem professores que estão vendo a transformação dos alunos deles, é de outro mundo, assim. E como professora desse projeto, qual foi o impacto para você? Outra coisa que eu queria saber também é como é feita a escolha. Você escolhe o tema que você vai ensinar? Existe uma grade que precisa ser... Cada um ocupa? Ou eles escolhem? A gente criou mesmo? a grade juntos. Então, assim, a hora que eles se inscreveram para o projeto, primeiro que eu apresentei o projeto na sala, ninguém abraçou o projeto. Aí, daqui a pouco, abraçou um, aí Lívia abraçou, aí... Então tá, temos um grupo. Então vamos sentar e vamos desenhar o que a gente vai ensinar. Aí, a partir desses macro blocos de conteúdo, eu falei, agora é de vocês. Agora, como que vocês vão fazer, como que vocês vão montar a apostila, como que vocês vão fazer lista de compra, vamos buscar parceiros. Aliás, estamos buscando parceiros para o Gastrolab. Marcas, por favor, nos ajudem. Spoiler da próxima turma, muito provavelmente a gente abra essa turma do Gastrolab para as merendeiras das escolas de Campinas. Caramba, que massa. Então, esse é o nosso próximo objetivo aí, para a gente conseguir acolher essas mulheres que estão nas escolas. Que massa. Conta um pouco, Lívia, da sua experiência com o Gastrolab. A gente começa, eu acho que sem saber o que esperar, sem saber como vai ser. Depois que eu entrei, que eu percebi como era grande o projeto e como era completo. Porque depois que ficou nas nossas mãos, que a gente percebeu que era a gente que ia seguir com aquele projeto, a gente percebe as dificuldades de montar uma lista de compras, de montar uma aula pensada para aquela quantidade de alunos, porque desenhar a aula é fácil. Vai ser confeitaria, vai ser panificação, vai ser salada. Legal. Mas aí a gente tem 10 alunos, tem 20, tem 25. Quantas receitas vamos ter que fazer para essa quantidade de gente? Quantas receitas cabem em 3 horas de aula? Como que a gente vai dividir esse tempo? Qual o custo disso? Qual o custo? Como é que vai funcionar? Como a gente pode economizar em alguns pontos para conseguir investir em outros? Como é que funciona? Então, quando a gente começou a tomar essas decisões, a gente percebe o quão completo é esse projeto para a gente também, não só para os nossos alunos. Então, no começo, a gente foi meio sem saber, a gente foi seguindo, foi testando o que dava certo e o que dava errado. Na segunda turma, fluiu muito legal. A gente já tinha uma experiência, sabia o que dava certo. E eu acho que eu acabo aplicando muito do que eu aprendo nas aulas de criatividade, de liberdade, com os meus alunos. Então, eu acho que eles gostam muito das aulas que eu chego e falo, hoje vocês vão montar a lojinha de vocês e colocar o preço nas produções para tentar vender no fim da aula. Vender entre a gente mesmo, para saber o preço, quanto cobrar, como fazer uma marca, como vender o seu produto. Eles adoram essas partes criativas de montar o seu negócio, de vender. Ou, por exemplo, na aula de hoje a gente vai calcular
como é que faz o custo e o lucro de cada receita. Ou a gente vai aprender como montar um logo, como montar seu perfil no Instagram, como é que funciona essa parte. Então, a gente aborda todos os temas. Isso é muito legal, eles ficam super inspirados, super motivados. E a gente também tem os nossos módulos pré-definidos, mas, dependendo do semestre, a gente coloca umas aulas de Páscoa, aula de Natal, aula de Halloween, para a gente conseguir introduzir para eles um pouco de receitas temáticas, produtos temáticos que eles possam vender nessas épocas festivas do ano, né, para eles conseguirem fazer uma renda. Então é super bacana, a gente se diverte muito. Tô criando monstros. Não, eu tô pensando, ela falou, gente, vocês hoje vão aprender panificação, mas antes vão desenhar um pão, que eu tive um professor ótimo ali, me ensinou Eu tô a desenhar criando um pequenos pão. monstrinhos, Fê. Eu tô Mas eu amo. percebendo. Eu amo. A gente já tá chegando quase no final do nosso podcast. Infelizmente, eu não tenho uma voz triste pra dizer, vou pedir pra botar na edição. Obrigado. Mas antes do nosso último quadro, eu queria fazer uma última pergunta para vocês. Na verdade, é uma dica, né? Se vocês têm alguma dica para quem, tanto você como educador, para quem pensa em inovar suas metodologias de ensino, e para você também de como absorver mais isso, ou se a gente não tem, nem sempre a gente tem certas fontes, né? Onde a gente busca, como se desafiar na própria carreira. Ai, vamos lá. Eu me desafiei e encontrei um local, uma página no Instagram que mudou um pouquinho do meu ver aí da educação, que é a Numi. A Numi é uma empresa que cuida de olhar para a educação de uma forma diferente, de olhar para a aprendizagem de uma forma diferente. Então, sigam lá o @Numi. Vocês vão conhecer esse processo. Sobre o GastroLab também tem rede, se o pessoal quiser acompanhar? Tem. Vamos botar o pessoal para seguir. Vocês Vamos. lembram? Como é? Lembra pra mim. @garfo, Centro _, Unimetrocamp. A Perfeito. gente confirma. Vamos confirmar? Vai ficar aqui, ó. Aqui Vai Aqui, aparecer ó. em algum lugar. É aqui que vai ficar? Então tem tá que bom. ser aqui. Uma coisa tá na legenda do nosso episódio, tá? Sobre as redes sociais do GastroLab, porque acho legal a galera acompanhar, né? Sim. Estão precisando de incentivos, de marca. Exato. Acompanhem lá o nosso processo, acompanhem o nosso trabalho, o trabalho dos meus alunos. Lá tem os eventos que a gente participa, lá tem o GastroLab, lá tem as pesquisas que a gente faz, tem tudo isso. Massa. Lívia, quer falar mais alguma coisa sobre essa dica? Acho que como aluna mesmo, né? Eu acho que o primeiro ponto, se você quer ter um pouco mais de liberdade na sua vida, é você tentar se desenferrujar. Eu acho que com o tempo a gente vai se enferrujando e vai se colocando numa caixinha. Eu acho que isso de escutar mais as pessoas, conversar mais, procurar referências em todos os lugares que você puder, em séries, em filmes, na internet, aproveitar a internet para procurar pessoas que você se identifica, que te inspiram. Então, todos os meios oferecem para a gente muita inspiração. Eu acho que buscar o que você gosta no mundo é uma motivação. Uma pessoa que eu gosto muito de acompanhar, que me incentiva muito nesse lado criativo, é a Raíza Costa. Ela é confeiteira e ela é uma Eu pessoa acho ela maravilhosa. extremamente criativa. O conteúdo que ela produz é assim de uma perfeição, porque ela busca inspirações no cotidiano, em coisas muito simples, e ela transforma tudo numa obra de arte. É uma pessoa muito legal para se inspirar mesmo. Quando a gente sabe o que a gente gosta e o que mexe com o nosso coraçãozinho, a gente consegue enxergar com mais facilidade, né? Sim. A gente enxerga em qualquer lugar, na verdade. Em qualquer lugar, assim, em qualquer lugar. O importante é a gente saber o que a gente gosta. E outra, se você não sabe, tá tudo bem. Uma hora, você vai entender. Uma hora vai tocar ali no seu coração e você vai entender o que você gosta. Eu fiz gastronomia, não gostava de ir para a cozinha trabalhar, virei professor e é o que eu faço, é o que eu amo da minha vida. Perfeito. Não existe receita de bolo para nada nessa vida, né? Não. Só para o bolo. Só para provar o bolo, por favor. A gente vai para o último quadro, que é para saber um pouco de como é que foi a vida de vocês na faculdade. Eu acho que não vai ter tanta emoção, porque eu sei da maioria das respostas aqui, já. Porque são perguntas. Vamos para a primeira pergunta. Manda. Vocês eram um perfil de aluno que estudava antes da prova ou deixava para o último dia, meia-noite, e estava lá abrindo o caderno? Esse sou eu.
Sério? Por mais nerd que eu fosse, eu estava sempre dando uma corrida no final, porque aí faculdade já era outro esquema, né? Faculdade já tinha trabalho, já tinha outro verdade. lado. E Lívia? Eu sempre estudei com antecedência, mas eu tô É. estudando até meia-noite. Eu estudo até o limite. Não é que o ela máximo estuda que com der. antecedência, é que ela estuda além do que se espera. Exato. A gente começa de Pra garantir, meia-noite, né? ela tá fazendo hora extra ainda. Uhum. E sobre ser pontual? Sempre. Sempre. Mais ou menos. Eu não sou a mais pontual que existe, mas me esforço. E bom que ela respondeu mais ou menos, ele achou que tava falando dele como professor. É, eu já... Ah, não, eu tô falando de mim. Sabe aquele ponto que tu tá precisando? Tu vai continuar. E era aquele aluno que contava falta? Ou não? Sempre? Não, nunca contei falta. Nunca contei falta. Nunca Não precisei. precisava, né? Não precisei. precisei. Algumas vezes já precisei já. Já precisou? Na minha vida, mas assim, né? Faz parte. Todo mundo tem o seu passado. Uma última pergunta, que essa daqui, gente. Ó a pergunta. Aulas práticas ou teóricas? Práticas. Com certeza, não tem nem o que perguntar. Para fechar, acho que a dica vocês já deram. Se tiverem mais alguma dica de livro ou de filme, de canal, fiquem até sobre o de vocês também, se vocês tiverem alguma página profissional, podem deixar, porque é esse momento que a gente se despede Ai, desse podcast. que triste. Quem quiser, sigam. Eu tenho 2 páginas aí, uma bem voltada para cozinha, para gastronomia, que é chef.caio Nunes. E eu tenho o ativa.mente, que é para professores, para a gente falar de educação, de projetos. Então, dá para seguir, sigam lá. Que vai ficar Eu achei bom. que o Caio ia falar, eu tenho outra página de desenho, tem uns pães maravilhosos que meus alunos desenharam lá, uns drinks. Seria incrível. Seria mesmo? É uma ótima Fica a ideia. dica de um Instagram com os desenhos. Uns É uma ótima drinks, ideia. né? Expectativa realidade. Eu vou seguir, gente. Você porque vai eu vou me seguir? divertir. Vai, então tá bom. Pode falar o seu, viu, Lívia? Se você tiver mais alguma dica para dar pra gente. O meu Instagram é Seu Doce Tempero. Eu tenho um Instagram de receitas, dicas. E eu tento passar um pouco do que eu aprendo por lá também. Então, é uma recomendação. Já fica Acompanhar. aí, né? Sim, conhecer um pouco mais desse universo bem leve de gastronomia. Ah, eu vou acompanhar. Acompanhe. Vocês, adorei vocês. Ai, Adorei. eu também. Obrigada. Obrigada por aceitar o Fofa. nosso convite. Legal essa relação de vocês, de aluno e Sim, professora, muito. né? Eu ainda acho que a Lívia talvez precise ainda de um pontinho lá na frente, né? Se ela precisar, Por tá isso- garantido. Ela sabe que ela não vai precisar. Não vai, Ai, que não bom. vai, Fê, não vai. Obrigada, viu, gente? Obrigada a por você. participar, por Obrigado. estarem aqui. Eu amei estar aqui no Pod Widen, de verdade. Acho que foi leve, foi gostoso e a gente conseguiu passar aí tudo que a gente precisava. Foi maravilhoso. Muito, uma ótima experiência. Fiquei muito feliz. Obrigada, viu? E você aí, sabia que existe tantas formas de ensinar e aprender? Se gostou desse conteúdo, então aproveita e segue a gente no YouTube da Widen, no Spotify e nas principais plataformas de streaming. Também tem muito conteúdo e cortes lá no nosso Instagram, o Widen Oficial, e no TikTok, o Widen.oficial. Obrigada pela sua audiência e a gente se encontra no próximo episódio para continuar ampliando as suas possibilidades e compartilhando conhecimento.